Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rosário Sagrado. Que alegria ter você conosco para mais um momento de reflexão e espiritualidade. Hoje, vamos nos aprofundar em um tema essencial para nossa fé e caminhada como católicos, a obediência ao Papa, o Vigário de Cristo e o respeito que lhe devemos, especialmente em tempos de tantas divisões e de ataques públicos, principalmente nas redes sociais. Antes de começarmos, convido você a uma oração, para preparar nosso espírito e abrir nossos corações à palavra de Deus. Senhor Deus, abre nossos corações e ilumina nossas mentes, que possamos compreender e abraçar o caminho que conduz à paz e à unidade. Espírito Santo, guia-nos com serenidade e humildade para vivermos plenamente nossa fé e honrarmos aqueles a quem o Senhor confiou a missão de pastorear seu rebanho. Amém. Agora, gostaria que refletíssemos juntos sobre algo importante, o que tem sido alertado a nós, católicos, nesse momento de provações e incertezas, em tempos de polarização e de tantas opiniões divergentes. Vemos muitos católicos se envolvendo em discussões que acabam desonrando e desrespeitando a figura do Papa. Mas será que estamos realmente cientes do peso espiritual e moral dessas atitudes? Qual é o ensinamento da Igreja sobre a obediência ao Papa, e como essa obediência se liga diretamente à nossa própria fidelidade a Cristo? A Igreja, fundamentada nas Escrituras e na tradição, nos ensina que o Papa é o sucessor de São Pedro, e exerce uma missão única e sagrada como líder do rebanho de Cristo. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, declara que o Papa é a cabeça visível da Igreja na Terra. Isso nos chama a um respeito profundo e uma obediência sincera, não apenas como um gesto de formalidade, mas como um compromisso espiritual. A obediência ao Papa é, antes de tudo, um ato de fé e de confiança no plano que Deus traçou para a sua Igreja. O Código de Direito Canônico reafirma essa orientação no número 752, ao dizer que, mesmo quando o Papa não fala de maneira infalível, ele deve ser respeitado com um religioso obséquio de espírito e de vontade. Não estamos diante de uma simples questão de autoridade humana. Estamos falando de um elo com a liderança espiritual de Cristo. Honrar e respeitar o Papa é reconhecer a autoridade que Deus lhe concedeu para guiar e proteger a Igreja. Mas o que significa desrespeitar o Papa? Quando uma pessoa insulta ou desonra publicamente o Papa, não está apenas expressando uma opinião contrária, está rompendo com a unidade que Cristo desejou para sua Igreja. Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Mateus 16,18. Ao conferir a Pedro as chaves do reino dos céus, Jesus estabeleceu um fundamento sólido para a Igreja. A estrutura hierárquica, com o Papa à frente, nos guia para a verdade e nos mantém unidos na fé. Muitos, especialmente nas redes sociais, tratam o Papa como uma figura pública comum, sujeita às mesmas críticas e ataques que qualquer outro líder. Mas é essencial lembrar que o Papa não é apenas um líder temporal, ele é um pastor espiritual, responsável pela orientação de bilhões de almas no caminho da salvação. Ao atacá-lo, estamos ferindo a própria unidade da Igreja. São Paulo, em sua carta aos Efésios, nos ensina a não deixar sair da nossa boca nenhuma palavra má, mas apenas a que seja boa para a edificação. Nossas palavras devem refletir a caridade e o respeito que Cristo nos ensinou, sempre buscando a edificação, nunca a destruição. São Francisco de Sales, conhecido como o Doutor da Caridade, dizia que a língua do cristão deve ser sempre suave, não amargurada, cheia de paciência, não de irritação. Devemos nos perguntar como nossas palavras e ações refletem nosso amor e respeito pela Igreja e por seu pastor. Ao orarmos pelo Papa e pedirmos que o Espírito Santo o ilumine, estamos reforçando nossa própria fé e nossa unidade como Igreja. Ao olharmos para os exemplos dos santos, vemos que muitos deles,
mesmo em tempos de crise, sempre mantiveram uma postura de respeito e obediência ao Papa. Santa Catarina de Sena, uma grande mística e doutora da Igreja, viveu em uma época de grandes crises e divisões, mas jamais permitiu que isso a afastasse da obediência e do respeito ao Papa. Ela nos ensina que, mesmo quando discordamos, devemos sempre agir com amor e respeito, colocando a unidade da Igreja acima de nossas opiniões pessoais. Quando respeitamos o Papa, estamos reafirmando nossa confiança na promessa de que o Espírito Santo guia a Igreja, especialmente em tempos de dificuldade. O Papa não é infalível em todos os momentos, mas a sua liderança está imbuída de uma assistência especial do Espírito Santo, especialmente quando ele fala sobre fé e moral. O Catecismo da Igreja Católica, no número 883, nos lembra que a autoridade do Papa visa preservar a unidade da fé e da caridade entre todos os cristãos. Isso significa que, ao respeitá-lo e segui-lo, estamos reforçando nossa unidade com Cristo e com a Igreja. Ao vivermos em comunhão com o Papa, estamos afirmando nosso compromisso com a paz, a unidade e o amor cristão. E mesmo quando temos opiniões diferentes, podemos expressá-las de forma respeitosa e caridosa, sempre buscando o bem da Igreja. Não somos chamados a seguir o Papa de forma cega, mas com discernimento e humildade, sabendo que ele é um servo de Cristo, guiando-nos no caminho da verdade. Gostaria que você parasse e refletisse por um momento. Suas palavras e atitudes em relação ao Papa refletem a unidade que Jesus pediu para sua Igreja, ou estamos permitindo que a divisão e o desrespeito ocupem nosso coração? Que cada palavra que sai de nossa boca seja uma fonte de edificação e que cada oração que fazemos fortaleça a nossa fé e o nosso compromisso com a unidade da Igreja. Que o exemplo de São Clemente de Roma, um dos primeiros sucessores de Pedro, inspire nossa caminhada. Ele exortava os cristãos a obedecerem aos seus superiores e a serem submissos a eles, porque eles velam por vossas almas como quem deve prestar contas. Que nossa obediência ao Papa seja um reflexo de nossa obediência a Cristo, confiantes de que o Espírito Santo sempre guiará a Igreja, mesmo em meio às tempestades deste mundo. Lembremo-nos, também, do pedido de São Paulo: não tenhas medo, pois Cristo está à frente da barca de Pedro. O Papa é o timoneiro que Cristo confiou para guiar a Igreja na terra, e nosso papel como fiéis é rezar por ele e fortalecer nossa unidade. Que nossas palavras sejam de edificação, nossas orações de sustentação, e nosso respeito pelo Papa seja um sinal de nossa fidelidade à Igreja. Se este conteúdo tocou seu coração, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal Rosário Sagrado. Juntos, podemos crescer na fé e na comunhão, edificando a Igreja e honrando aqueles a quem Deus confiou a missão de guiar-nos. Que possamos viver nossa fé com autenticidade, respeito e união, sempre confiantes de que o Espírito Santo continuará guiando a Igreja, mesmo em meio aos desafios do mundo atual. Amém.